hoje mais um vídeo da série de implante capilar. Esse vídeo a gente vai falar sobre tratamento clínico. Quem assistiu os demais vídeos viram que em alguns pacientes a gente pode implantar independente de tratamento clínico e alguns pacientes a gente pode implantar, mas é muito interessante que o paciente faça o tratamento clínico. Quais são esses pacientes? Principalmente os pacientes mais jovens. Exemplo, o cara está calvo só aqui na metade anterior, aí eu implanto toda essa região, mas se ele não fizer tratamento clínico, pode ser que com o passar do tempo ele fique calvo mais lá para trás e precise de fazer um outro implante. Um outro cenário, um paciente que tem uma calvície onde já tem muita área com cabelinho fino. Então, se ele fizer tratamento clínico, ele vai ter uma recuperação, vai potencializar o resultado do implante. Mas os pacientes que vão ou não precisar tratar clinicamente, eles vão ser avaliados individualmente e a gente vai explicar para eles em consulta, olha, seu caso precisa de tratamento clínico, ou seu caso não precisa, e por aí vai. Tratamento clínico da alopecia androgenética, como é que funciona? A gente tem, assim, três, na verdade, grandes grupos de medicamentos. O primeiro grande grupo é um remédio só, que é o minoxidil. O segundo grande grupo é finasterida e dutasterida, os inibidores da 5-alfa-redutase. E o terceiro grupo entra polivitamínico, alfa-estradiol e aí por diante. Vamos lá. Quais medicamentos efetivamente dão resultado no tratamento da alopecia androgenética? O principal deles é o inibidor da 5-alfa-redutase, que pode ser a finasterida ou a dutasterida, que é uma droga irmã. Por que ele é o principal? Porque ele é o único que trava a evolução da doença, que não deixa a doença avançar. Inclusive, em muitos casos é possível uma boa recuperação da área calva. Quando o paciente vai fazer uso da finasterida e da dutasterida, aí sim eu associo o minoxidil ou até outras medicações. Minoxidil ou outras medicações isoladamente não dão resultado. Eu tenho um gráfico aqui que é mais ou menos para explicar de forma mais simples como é que funciona esse tratamento. Só o minoxidil, o cabelo cresce, mas não sustenta ao longo do tempo. Com outras medicações isso também acontece. Com o finasterida ele cresce muito e sustenta ao longo do tempo. Se o paciente vai fazer a finasterida ou a dutasterida, aí eu gosto de fazer o minoxidil junto porque cresce mais e também sustenta ao longo do tempo. Agora, se o paciente não for fazer finasterida ou dutasterida, eu nem faço tratamento clínico, porque realmente não é o ganho que o paciente porventura venha a ter, não vai ser sustentado. Último adendo, né? Último não, né? Mais um adendo. Essa parte de mesoterapia, microagulhamento, microinfusão de medicamentos na pele, que é o MMP, laser, plasma rico em plaquetas, são todos excelentes adjuvantes, né? Excelentes técnicas auxiliares no tratamento da alopecia androgenética, desde que o paciente vá fazer o uso da finasterida e da dutasterida. Eu uso essas técnicas principalmente nos pacientes virgens de tratamento. O paciente vai começar a tratar a alopecia androgenética, no começo eu associo essas técnicas nos primeiros meses, para ele ter uma recuperação, uma melhora, um ganho mais rápido, e depois ele faz tratamento de manutenção em casa, com a finasterida / dutasterida associada ao minoxidil. Joia? Sobre o minoxidil, ele pode ser oral ou tópico. A eficácia dos dois é semelhante, sendo que o minoxidil oral tem uma vantagem aí no quesito conveniência, né? O cara toma um comprimidinho junto com a finasterida, e alguns pacientes não gostam de aplicar o minoxidil oral porque acham que a cosmética do couro cabeludo não fica muito legal, se incomodam, acham ruim ter que aplicar o produto no couro cabeludo. Então a grande vantagem, na minha opinião, do minoxidil oral é essa vantagem da comodidade. Ok. Sobre os efeitos colaterais, né? O paciente sempre quer saber a história de que a finasterida é, entre aspas, broxante, de que tira libido, como é que funciona isso. Para a imensa maioria dos casos, os pacientes não têm esse tipo de efeito colateral com a finasterida nem com a dutasterida, ok? Muitas das vezes que o paciente tem esse tipo de efeito colateral, ele é associado a um efeito placebo, né? O paciente toma o remédio, acha que vai ter o efeito colateral e acaba tendo.
Essa questão de impotência com finasterida, por exemplo, todos os grandes estudos que foram feitos, muitos deles com mais de 20 mil pacientes, foram abaixo de 2% dos pacientes que tiveram, sendo que na maioria dos grandes estudos foram abaixo de 1% dos pacientes que tiveram esse efeito colateral. O que alguns pacientes têm é, no início do uso, pode ter uma discreta redução da libido, sendo que a maioria desses pacientes, se eles continuam usando o medicamento dentro de 8 semanas, dá mais ou menos 2 meses de uso, tende a normalizar a libido. Né? A libido é vontade de namorar, vontade de ter relação. O que não vai acontecer? O que não vai acontecer é a gente ter um paciente com efeito colateral e insistir no uso da medicação. Então, se o paciente tiver efeito colateral, a gente vai suspender. Mas é muito real isso, a maioria dos pacientes que usam não tem efeito colateral nenhum desse tipo, tá? É infrequente que os pacientes tenham, e quando tem, muitas das vezes, continuando o uso do medicamento, normaliza, e se não normalizar, a gente suspende o uso da medicação. O único inconveniente realmente da questão do tratamento clínico é o paciente ele tem que fazer uso no longo prazo, né? Não é uma coisa que o paciente vai tomar tipo 6 meses, 1 ano, o cabelo reagiu e ele pode parar de tomar. Se ele parar de tomar, o cabelo vai voltar à situação anterior. Então é uma medicação que funciona, que é eficaz, mas é tipo um remédio de pressão. Você tem que ir fazendo uso contínuo para que a pressão fique controlada. Na calvície é a mesma coisa, como uma doença genética crônica, você tem que ir fazendo uso contínuo para que o cabelo mantenha-se controlado. Então, acredito que deu para resumir de uma forma geral a importância da finasterida ou do tafterida. Realmente é o principal remédio no tratamento da alopecia androgenética e deu para explicar também sobre o efeito das outras medicações. Qualquer tipo de dúvida que ainda permanecer, a nossa equipe está à disposição para poder responder.